O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. É claro, as pessoas têm as suas ideias, pensam em abrir um negócio, vão lá e colocam em prática. Mas será que esse negócio perdura por muito tempo? Segundo estatísticas, quase 50% das micro e pequenas empresas fecham nos seus 5 primeiros anos. Qual será a dificuldade? A administração do seu negócio. É pensando nisso que hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre gestão empresarial. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema que nós vamos trabalhar, vamos conversar é gestão empresarial. Além do que eu falei no começo, na abertura do programa, isso é uma dificuldade constante dos empreendedores, não só das pequenas, mas o pessoal das grandes empresas. Gerenciar o negócio para que ele seja próspero, se desenvolva, claro, tenha lucros, né? Contrate mais pessoas e assim por diante. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe o consultor de empresas, Vinícius Meirelles. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui comigo, né? Prazer é todo meu. Bom, falando sobre esse tema, primeiro, você é consultor, faz trabalho de consultoria pelo Brasil, também foi empresário, não é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente, como é que é essa experiência de ser empresário, de vivenciar? Na consultoria mesmo eu comecei em 87. E de 87 até 97, aí em 97 que eu e mais 2 primos compramos uma franquia da Hertz, locadora de veículos, e aí ficamos com ela 13 anos trabalhando, onde saí depois desses 13 anos e voltei para o mercado de consultoria. Ok, então essa experiência foi muito boa aí de gestão de negócio, não só trabalhar a questão da consultoria, mas estar dentro desse meio, dentro, né? Do negócio também, né? Vivenciar na pele o que é ser empreendedor. O que é? O que você considera, falando das estatísticas, que elas são, até tem vários outros números que são colocados, né? Antigamente, as empresas tinham dificuldade antes de abrir, ou seja, a falta de planejamento para abrir o negócio era muito grande. Esse número caiu como dificuldade, não existe. Mas ainda existe a dificuldade de gerenciar o negócio, ou porque o cara é bom, trabalhando numa oficina e montou seu negócio, hoje tem às vezes até uma pequena, nem micro, uma pequena empresa de manutenção de equipamentos e tal, mas ele saiu de uma administração de um negócio que era ele mesmo, para ter uma estrutura onde ele tem mais gente, que ele tem que comprar mais. Como é que é isso? Quais são as dificuldades que você percebe aí nessa gestão de uma pequena empresa ou de uma empresa? Bom, Paulo, você estava falando justamente das empresas, o quanto tempo ela perdura, né? Vamos falar um pouco sobre o meu negócio, por exemplo, que eu tive. O meu parou por falta de convergência de objetivos da empresa e da forma de administrar a empresa. Então, eu costumo dizer que a gestão da empresa, o sistema gerencial da empresa, ele é importante. Mas o mais importante que são 3 pontos, que é a gestão da empresa, o treinamento da equipe e as ideias que as pessoas, que são as pessoas que comandam a empresa, têm que ter, que são as atitudes das pessoas que comandam a empresa tem que ter. Tem que ter sinergia entre esses 3 pontos. Ou seja, você tem que ter a sua equipe em convergência com os objetivos, as metas da empresa. Então você vai utilizar o treinamento, quando a gente fala em treinamento, para quê? Para trazer alguns conceitos gerenciais. Porque o sistema de gestão sem o conhecimento do conceito, que seria na parte de treinamento que você faria isso para a empresa, ele não funciona sem a atitude da pessoa. Quando eu falo de atitude, eu digo na parte de comprometimento da pessoa, das pessoas, né? Comprometimento, a persistência das pessoas em seguir os objetivos. Tendo essa sinergia na empresa, a empresa estando focada nesse sentido, aí você coloca alguns conceitos com treinamento
nas pessoas, certo? Mas começa aí que você falou. Primeira coisa é a questão dos objetivos. E muitas vezes, eu vou colocar por experiência própria, eu não tenho esse número estatístico aqui, mas às vezes o próprio empreendedor ou os empresários, os gestores, não têm muito claro os objetivos, ou eles têm isso mais ou menos na cabeça. E a falta de difundir ou de mostrar para as pessoas da equipe o que ele pensa, para onde ele quer ir, o que ele pretende, isso atrapalha muito a questão da própria sinergia, ou seja, que sinergia vai ter se ninguém sabe para onde vai? Para onde vai, exatamente isso, é isso que o sistema, são os 3 pontos que eu te disse, certo? Porque você tendo um sistema de gestão, você sabe para onde você tem que ir, porque você tem que passar pelo planejamento da empresa, depois você tem que acompanhar esse planejamento, relatar esse planejamento e tomar ação em cima do planejamento. Agora, se você não sabe o que é tomar uma ação, não sabe o que é planejar, não sabe como acompanhar, não sabe como relatar, não sabe como avaliar os resultados da empresa, por isso que precisa do treinamento. Então, são os 3 pontos que se ligam. Se você não tem a atitude, que seria o comprometimento, seria lá você ter a persistência de seguir os objetivos, não tem o treinamento e você não tem um sistema de gestão, aonde o sistema de gestão vai levantar para você quais são os objetivos, a sua visão que você tem da sua empresa, em quanto tempo você quer chegar, em que objetivo você quer chegar. E se a sua equipe não sabe qual é o objetivo da empresa, não sabe qual é a visão de futuro da empresa, ele também vai lá, vai trabalhar no dia a dia sem o comprometimento para que as metas, os objetivos da empresa sejam buscados, sejam cumpridos. E não basta só o pessoal de vendas estar sabendo isso, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu tenho a minha equipe de vendas, eles sabem quais são as metas que eles têm que ter e tal. Mas o pessoal de suporte administrativo, o pessoal de compras, se esses caras não sabem quais são os objetivos da empresa, eles vão acabar sem querer trabalhando contra o sistema de gestão, né? Porque o vendedor sabe e fica cobrando, mas aí o comprador fala assim, pô, tá querendo aparecer, né? Não é que ele está querendo aparecer, ele está atrás das metas que são claras para ele, mas eu sou de compras, não sei quais são as metas que a empresa tem, eu não vou seguir, porque eu vou fazer o que eu acho melhor. É aí que vem o sistema de gestão, Paulo, que eu digo. Porque um sistema de gestão são indicadores, você tem que ver quais são os indicadores no seu dia a dia, o acompanhamento dele, qual que é o tempo de acompanhamento que você tem que ter daquele indicador. Então, você falou de compras. Compras é um problema seríssimo dentro de uma empresa hoje que é capital de giro dentro do estoque, certo? Então, se você não tem um indicador de desempenho de estoque, curva ABC, o seu tempo médio de estoque de cada coisa que você, dependendo do segmento da empresa, é capital de giro parado dentro do estoque. Então, é aí que vem o sistema de gestão. Então, o sistema de gestão, ele não controla um indicador, ele tem que ter um indicador para cada segmento da empresa, seja ele que põe a mão na massa e que compra, que vende, que contrata, certo? Um RH precisa ter indicadores de desempenho, precisa entender qual é o perfil da pessoa que precisa ser contratada para que aqueles objetivos que a empresa tem para o futuro, qual que é o perfil daquela pessoa para que consiga atingir os objetivos. Também não adianta você traçar os objetivos, fazer um belo de um sistema de gestão, dotar as pessoas de conhecimento para que elas tenham atitude para fazer as coisas e desenvolver a empresa, sendo que você contrata uma pessoa que não tem a mínima condição de desenvolver todo esse pensamento e essa meta, esse objetivo da empresa. A gente tem falado muito aqui, porque a gente fala muito de gestão de pessoas também no programa, e os profissionais de RH, de gestão de pessoas, falam assim, poxa, a forma de contratar de algumas empresas, né, a forma meio assim, eu preciso de alguém para atendimento. Você conhece alguém bom, né? Eu brinco lá no interior e falo assim, é bom, mas bom, né? Mas quem é bom indica, mesmo, né? Mas assim, aquela indicação é bom, né? É bom, aí vai chamar, você é bom, vamos começar? E assim, essa forma de contratação
podia funcionar lá atrás, podia funcionar de uma maneira onde você tinha um grupo menor de pessoas dentro de uma cidade, onde todo mundo se conhecia e onde falava, a fulano é bonzinho. não era muito grande, né, Paulo? Hoje e aí em dia... a forma de trabalhar, de tratar, era mais só o comportamento com o cliente. Mas não é só o comportamento. Primeiro que hoje você não tem esse controle todo, né? Não tem essa condição toda. Você tem que ter mais controle, você tem que ter mais... A pessoa não vai fazer só uma coisa, vai fazer várias coisas. E aí a gente contrata mal a pessoa, não tem um sistema por trás que possa respaldar com uma pessoa que não está contratada adequadamente, e o empresário fala assim, que droga de vida, pô, não tem resultado, e pô, eu faço tudo. Meu problema na empresa, você deve ouvir isso, todas as empresas falam, meu problema hoje o que é? São as pessoas. Aí eu falo, começa de você está com problema. Mas reconhecer que tem um problema não é vexame. Vexame é você quebrar, porque você não fez algo para mudar a tua condição. O deixar de fazer, que é a atitude que nós falamos, né, Paulo? Que são 3 pontos que a gente tinha falado. A atitude, o sistema de gestão e o treinamento, né? A atitude do empresário, a atitude das pessoas é que fazem mudar a empresa. Que é o que você falou, ter vergonha é uma coisa que pode te levar a humildade é um dos pontos principais de quem gerencia uma empresa. Então, se tem problema, eu vou ao médico se o meu problema é de saúde, né? Se eu tenho um problema hoje de gestão, que eu vejo que tem que ir atrás mesmo. São várias empresas de consultoria, são cursos do Sebrae, tenha vontade, conhecimento para o empresário hoje tenha vontade. Você selecionar direito. Você consegue vários canais para que você adquira conhecimento. E conhecimento para gerir a empresa mesmo. Agora, conhecimento para você desenvolver um sistema de gestão, que às vezes a pessoa vai lá na banca de revista e fala assim, tem um controle aqui, que eu vou comprar um programinha aqui, vou pôr aqui. Então, olha, meu caixa fechou hoje em X reais e lá vem alguns indicadores de desempenho. Será que são aqueles que realmente retratam o que ele precisa para os objetivos ou as metas que ele traçou para o negócio dele? Um sistema de gestão, você não compra numa banca de revista, ele tem que ser tailor-made, ele é aquela coisa do alfaiate, é feito para a empresa. Precisa ser desenvolvido dentro do conceito dos objetivos da empresa. Então não é um programa, um software que você compra numa banca de revista ou numa casa de software que vai trazer o sucesso da tua empresa. O sucesso da empresa é o comprometimento, é a persistência, é a análise de indicadores, é a atitude, é treinamento de equipe, é equipe com sinergia naquilo que a empresa precisa para crescer. Aliás, uma observação para você que está assistindo, diferenças, o que é um indicador, porque as pessoas às vezes acham que indicador é assim, mas eu sei quanto eu faturo no mês, né? Você fatura X no mês, mas o faturamento em si puro não é um indicador. Indicador é tendência. Meu faturamento ele se mantém estável durante o período X, o meu faturamento cresce a um percentual de tanto, ele cai em certo período. Isso indica uma tendência para. E o que eu faço com isso? Eu tenho metas e objetivos atrás para dizer assim, aqui está indicando que eu estou chegando na meta, eu estou me afastando da meta. Ou dando um exemplo prático, vamos dizer que uma empresa lá que trabalha com um indicador dele é ticket médio. Em Santos, nós vamos dizer que ticket médio é uma coisa que vai ser... Santos é sazonal, ela tem lá a parte... agora é época de férias, então o ticket médio vai aumentar na época de férias. E vai cair fora das férias quando tem uma cidade que tem essa época sazonal. Isso é muito característico de Guarujá, por exemplo. Guarujá, tal. Santos ainda tem umas regiões que são mais estáveis nesse sentido. Né? Exatamente, porque tem muita vida própria em Santos, né? Mas então a gente precisa entender qual que é essa sazonalidade, qual que é meu ticket médio quando está em época de férias, qual é o meu ticket médio, para quê? Para que você consiga planejar outras coisas com esse indicador. Para fazer outros indicadores para que você acompanhe. E se saber se naquele período acontece isso. Para você que não sabe o que é ticket médio é quanto cada cliente
compra naquele dia, naquele período. Então eu tive 100 clientes, cada um comprou R$30 em média. Eu tive outro dia que eu tive 150 clientes que compraram R$50 em média. Então eu aumento o número de clientes, por exemplo, e o consumo médio de cada um aumentou. E aí a indicação é, isso é um período específico? Houve uma coisa diferente? Houve um feriado, alguma coisa assim? Ou houve realmente um aumento que se perdurou por um tempo? Cada informação dessa tem uma ação diferente de gestão que se faz. Com certeza. Né? E aí na sua região, você que está vendo o nosso programa pelo YouTube, a sua região no norte e no sul do país, você tem regiões que são sazonais e regiões que não são sazonais, né? Deixa a gente só vamos fazer um intervalinho para a gente conversar, continuar com esse papo que tá bem legal. A gente volta em seguida, até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é gestão empresarial. E antes de a gente continuar o papo, 2 eventos que acontecem ainda esse mês, na mesma semana. Nós temos de 25 a 28 de novembro, que acontece em Santos, no Mendes Convention, o CBTD 2014, que é o 29º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Você que ainda não fez sua inscrição, tem acho que até sexta-feira no máximo para fazer isso amanhã, né? Porque o nosso programa veicula na quinta-feira. Claro, se você não for pagar ingresso para entrar nos eventos que são pagos, porque o ingresso ele tem um valor de investimento razoável, você pode ir na feira do CBTD. Independente que você esteja aqui na nossa região da Baixada ou não, você pode vir num dia e visitar. Por exemplo, o congresso começa na terça-feira à noite e vai até sexta de manhã, no comecinho da tarde. Você tem, por exemplo, quarta e quinta-feira para visitar o dia todo, o evento que tem feiras e empresas expõem lá, algumas palestras são gratuitas, promovidas por essas empresas. Mais de 2.000 pessoas vêm do Brasil inteiro e fora do Brasil para esse congresso e você pode fazer também bons contatos para este evento, além de curtir um pouquinho aqui a nossa região também, ok? Outro evento que acontece nessa mesma semana é a Semana Global de Empreendedorismo. A Semana Global de Empreendedorismo é promovida pela Endeavor e ela acontece no Brasil todo em vários pontos. Na região de Santos, ou na Baixada Santista, ela acontece promovida pelo pessoal da MKT Virtual pelo projeto TIP. Então será de 24 a 28 de novembro, você vê aí o site, né, que é o eventic.com.br, que demonstra a programação. Eu teria o prazer e o privilégio, no dia 27/11, de falar da mentalidade empreendedora. Eu vou trazer alguns exemplos, falar um pouquinho sobre como é que o empreendedor funciona, como é que ele tem resultado, aí, como é que ele se desenvolve. Até porque a gente está em um momento de retração de economia, o pessoal reclama bastante, né, Vinícius? Mas eu acho importante você perceber que, independente disso, as empresas estão crescendo, estão se desenvolvendo, algumas estão se segurando. Exemplo aí, questão sazonal, é que as empresas de ventiladores no interior de São Paulo estão vendendo 50% a mais do que vendiam antigamente. Por questão de calor.
Sim, isso não vai deixar de acontecer a venda de ar-condicionado. E é uma coisa interessante, existe um outro consumo que está acontecendo. E se eu não estou preparado na minha gestão para poder vender mais, eu não consigo vender o que a demanda quer, né? Não é isso? Com certeza. Bom, mais algumas coisas aí. Bom, a gente falou aí a questão da gestão, da atitude, da sinergia da equipe. Então, eu como empreendedor, como empresário, gestor, não adianta eu ser só gestor ou ser só líder. Que líder, só para a gente lembrar, líder lida com as pessoas, né? E o gestor é com o negócio. Hoje, mesmo não só sendo o gestor principal da empresa, eu estou numa área de RH, por exemplo, na área de finanças, não adianta eu ter pensamento só da minha área, né? Se eu sou gestor de RH e não conheço finanças, não porque eu vou ser especialista, mas porque eu preciso conhecer finanças, para até chegar para o presidente da empresa, para o gestor principal, falar assim, olha, nós precisamos melhorar o orçamento para a área, porque vocês estão com uma necessidade aí de mais gente, de contratação, de pessoas especialistas, eu preciso de um assistente de RH melhor, eu preciso de alguém que fale mais uma língua, então eu preciso de um X maior dentro do meu orçamento. Quer dizer, se eu não conheço esse papo de orçamento, que significa o quanto a minha área precisa de dinheiro, como é que eu vou conversar com o gestor da empresa? Precisa ter visão sistêmica, não só do gestor, mas de todos os líderes e pessoas dentro da empresa, não é isso? Vamos dizer assim, o sistema de gestão hoje, vamos falar, lá antigamente, lá para trás, cada um ficava no seu quadrado, né? Então, os indicadores de desempenho da minha área e acabou e tal. E hoje em dia, a forma de se gerenciar, de se fazer um sistema de gestão, existem ferramentas dentro do sistema de gestão que traz essa sinergia entre os departamentos. São duas ferramentas básicas, que são as reuniões de revisão, que essa reunião de revisão é feita numa hierarquia de gerente, supervisor e o operacional da empresa, ou seja, vai ser discutido quais são os indicadores de desempenho, quais são os problemas que estão afetando o desempenho, aquela meta, aquele objetivo que foi traçado para a empresa, trazendo o comprometimento das pessoas e trazendo todos os dias o conhecimento dessa meta. Eu faço parte do processo, então eu me comprometo mais. Exatamente. Então, essa reunião é feita assim, departamental, vamos dizer. O gerente daquela área específica desenvolve tudo que é necessário junto com a equipe dele. Mesmo porque não dá para você juntar todas as áreas e fazer, porque cada área tem o seu objetivo. Só que existe uma outra ferramenta chamada reunião de revisão, que é uma reunião gerencial, que é uma reunião semanal, ela deixa de ser diária ou acontece a cada 3 dias da semana, a reunião de revisão, vamos dizer, que é a reunião entre a gerência e os supervisores. E a reunião gerencial acontece uma vez por semana, onde participam os gerentes e participa também a diretoria. Para quê? Para que se veja quais são os problemas que afetaram esse desempenho, e assim participa todas as outras áreas, todos os gerentes. Então, um gerente sabe qual é a meta de um departamento, sabe qual é a meta do outro departamento, traz ideias para que esses problemas que estão afetando o desempenho das outras áreas sejam sanados através do FCA, que a gente chama, né? Fator, causa, ação. Então, se tem um fator, o que é esse fator? Qual que é a causa que está afetando esse desempenho? E qual que é a ação que vai ser tomada? Dando responsabilidades e tempo para que esse problema que está afetando o desempenho, a meta, os objetivos, seja solucionado. E cobrando dessas pessoas, né? Dando nome aos bois, vamos dizer, certo? Então, um sistema de gestão, como eu disse, não dá para você comprar um sistema de gestão dentro de um software ou alguma coisa nesse sentido. As ações que se faz, as atitudes e os conceitos que precisa ser desenvolvido para que esse sistema de gestão seja eficiente e não eficaz, né? Se não tiver os 3 pontos, que é o conhecimento, a atitude do empresário e da equipe
e um sistema de gestão bem elaborado, com indicadores de desempenho muito bem selecionados para que a gente consiga ver quais são os passos que a empresa está dando, a coisa entra para a estatística, que foi o que você falou no início do programa, né? E aí, assim, é bom a gente ter consciência que não adianta ser um bom especialista técnico no meu negócio. Quando que eu saio da posição de funcionário, de quem trabalha numa empresa, apesar de hoje se buscarem intraempreendedores, pessoas que sejam empreendedores dentro do negócio também, que esse é um outro papo, né? Mas é importante que eu saia dessa posição, seja porque eu escolhi abrir uma empresa, seja porque eu fui mandado embora e hoje eu estou partindo para uma outra condição, que eu percebo o seguinte: não dá mais para eu ser eu não vou ser um funcionário no meu negócio. Primeiro ponto. Então começa do próprio líder mudar essa visão. Existem empresas, inclusive, Paulo, que contratam empresa de consultoria e terceirizam a parte de comando da empresa. Sim. Porque o empresário às vezes não se sente à vontade em comandar a equipe dele. Então, são várias... Ou às vezes ele contrata alguém que vai fazer isso para ele. Exatamente. Quando a empresa começa a chegar no nível, até porque tem família envolvida, tem muita gente, contrata-se um gestor. Eu lembro de uma empresa no interior de São Paulo que eu estive na região tal, e aí fui visitar a empresa, ela depois quebrou, ela estava em concordata. O dono da empresa, eram 500 funcionários, o dono da empresa estava lá, tinha morrido, o filho assumiu, não era a vocação do filho, ele não queria. E aí eram gerentes muito competentes, ou seja, uma empresa super profissional na contratação de líderes de áreas, só que cada gerente atuava na sua área específica e não atuava de conjunto. Tinha gerente de custos naquela empresa, que é difícil ter. Você tem um gerente de custos, você tem um gerente financeiro, e tinha um gerente financeiro separado. E aí, de compras, de vendas. Então, com esse pessoal, o que aconteceu? Eles tentaram assumir a empresa, mas tardiamente, e eles não conseguiam se conversar, porque cada um brigava pelo seu setor. Não se via a empresa como um todo. Eu estou falando de década de 90. A empresa quebrou, foram 500 e poucos funcionários para a rua. A responsabilidade São Carlos, disso. cara. São Carlos é polo tecnológico. A responsabilidade. Uma empresa que tecnologicamente está num nível interessante, mas é uma questão de falta de visão empreendedora e de gestão da sua liderança. Não foi deixado alguém para haver essa substituição. Eles deviam ter contratado ou algum no grupo se tornava o líder, o gerente líder, o gerente geral, sei lá, né, subordinado ao presidente atual, virava um conselheiro esse presidente, para que a empresa pudesse ter... E eles foram fazer curso comigo, na época, era um curso para pequena empresa. E eu perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio para cá porque está todo mundo culpando a área de custos porque a gente não vende. E aí foi fazer o pessoal das outras áreas entender o que era custos, para poder o grupo se conversar. Quando eu fui numa reunião dessa empresa, estava super complicado. Né? É falta do quê? Planejamento estratégico. Isso aí. Do quê? De RH. Então, nós não vamos ficar vivos para sempre, certo? O planejamento estratégico de RH precisa dizer: olha, o Paulo vai ser gerente geral durante quanto tempo? Em quanto tempo eu preciso preparar uma outra pessoa que assuma o lugar do Paulo? Então, se pensa em tudo, se planeja tudo e às vezes se esquece um planejamento vai tudo para cucuia, né? Vai embora. Bom, o nosso tempo terminou. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelas suas contribuições. Valeu, obrigado Vinícius. Você pelo convite. Eu agradeço a você por estar nos prestigiar também. Entre em contato com a gente, lembra, pelo facebook.com/Talentos em Foco. Veja os programas que já foram ao ar pelo youtube.com/Talentos em Foco. Ou também entre em contato pelo e-mail que é talentosemfoco@gmail.com. Um abraço, até semana que vem.